Fala galera, beleza? Estamos entrando agora na nossa quarta aula, na última aula sobre esse assunto, ó. Essa é a quarta aula, aula de número 4, que fala sobre conceitos da geografia. A gente viu aí, vou só relembrar a última vez, 4 conceitos. Hoje é o dia do território, já foi espaço, já foi paisagem, já foi lugar e agora a gente vai falar sobre território. Olha que legal, mais uma folhinha bem mal feitinha do professor. O professor não sabe desenhar, nós podemos ver bem por essa bandeira do Brasil bem fajuta, galerinha. Por que eu botei uma bandeira, no caso a bandeira do nosso país, aqui nessa folhinha, junto com a ideia de território? Vamos lá, galerinha. Território, deixa eu botar aqui. Território. A ideia de território está sempre relacionada com a ideia de domínio. Domínio político de uma porção de terra. Território, terra. Já deu para ver aí que tem uma associação, né? Terra, porção de terra. Galera, todo estado que domina uma porção de terra delimitada, esse estado vai ter o seu território. Então, por exemplo, território nacional. O que é um território nacional? Território nacional. Terra de uma nação. Já está até relacionado os nomes, né? É a terra de uma nação. O território de uma nação nada mais é do que a porção de terras normalmente cercada por uma fronteira em que tudo que estiver dentro dessa fronteira, tudo que estiver delimitado por essa fronteira será de domínio daquela nação, do estado, do governo que reger aquela nação. Essa é a ideia de território. Então vamos lá. Território é toda porção de terra que possui domínio por algum estado. Estado com E maiúsculo, né? Estado falando de poder político, tudo bem? Então a gente tem o que aí? A gente está com mais de 190 territórios nacionais no nosso mundo, né? No nosso planeta. Por quê? Porque aí são mais de 190 divisões territoriais realizadas politicamente entre os grandes estados, entre as grandes nações, né? Cada nação tem o seu território, inclusive esse território ele acaba sendo motivo de guerra, motivo de conflitos em todo o nosso planeta. Há muito tempo atrás isso já acontecia, e isso vem acontecendo o tempo inteiro até hoje. Nós estamos vendo aí conflitos territoriais acontecendo na Europa, conflitos territoriais acontecendo no Oriente Médio, né? Conflitos territoriais acontecem em vários lugares do mundo, assim como já aconteceram no nosso país. Já houve uma vontade de separação lá da nossa região sul, né? O Acre não era do Brasil antigamente, nós associamos o Acre, né? Várias guerras são relacionadas à questão territorial. Galerinha, então vamos lá. Primeira folhinha aqui, segunda na verdade, né, que eu criei essa daqui, ó. Território é poder. Vamos pensar um pouquinho, professor. Por que território é poder? Pensa comigo, galera. Quanto maior o território de um país, mais recurso natural ele vai poder extrair. Ele vai ter mais solo, ele vai ter mais rochas, ele vai ter mais recursos subterrâneos, talvez um petróleo, talvez algum mineral interessante, algum minério, né? Então, a primeira ideia que torna o território uma facilitadora do poder é de que quanto maior o seu território, mais você vai poder usufruir, mais você vai poder usar dos recursos naturais. Por isso que território é poder. Esse é um dos motivos, galera. Quanto maior o território de um país, principalmente se esse território estiver numa zona tropical, maior vai ser a disposição de riquezas, de recursos naturais daquela nação, daquele território, tudo bem? É por isso que a gente vê aí várias guerras acontecendo. Por exemplo, a expansão marítima. Quem lembra lá da época das grandes navegações, né? Que os europeus, aí, os portugueses no caso, vieram para o Brasil e colonizaram o território aí que eles chegaram aqui na América, né? Galera, isso era o quê? Era uma vontade de expandir. Quando se fala em expansão, se fala em território. Quanto maior o seu território, você possivelmente pode ter uma maior população, mais trabalhadores, mais soldados para uma possível guerra, mais riquezas, mais recursos naturais. E é por isso que a gente tem essa ideia. Esse é um dos motivos que a gente relaciona a ideia de território com a ideia de poder. Eu até desenhei um bonequinho forte aqui, não sei se dá pra ver. Era pra ser um bonequinho assim, né? Então, quanto maior o território, maior o poder. Isso acontece desde as primeiras civilizações no nosso planeta, beleza?
Deixa eu botar aqui. Então, a última ideia, a segunda ideia é que território está vinculado a poder. E o território, ele vai ter suas divisões. Todo o território nacional, ele se divide em outras pequenas divisões. Vou dar o exemplo do nosso país, olha só. Território brasileiro, ele é dividido, o nosso território, o território nacional do Brasil, ele é dividido em 27 unidades político-administrativas. 27 unidades político-administrativas. O que significa isso? Nós dividimos o território nacional em 27 partes menores, políticas e administrativas, né? E quais são elas? Dentro dessas 27 nós vamos ter 26 estados mais um Distrito Federal. Então o nosso território nacional ele é dividido em 27 unidades menores para controle, fiscalização, administração melhor do nosso território, né? Então a ideia do território é uma ideia de domínio, é uma ideia de poder, mas também é uma ideia de organização, de manutenção, né? De fiscalização para que as leis sejam cumpridas, para que tudo se encaminhe bem para a população nacional. Então beleza, resumão aqui da ideia de território, falei. Vamos resumir. Galera, território, terra, lembra? Território, terra de uma nação. Toda porção de terra cercado normalmente por uma fronteira é o território nacional, é o território de uma nação. E esse território está sob domínio de um povo. Essa é a ideia que relaciona território e poder. Terras que estão sob domínio de um povo são os territórios nacionais, territórios de uma nação. Belezinha? Galerinha, com essa aula eu encerro o assunto conceitos da geografia, tá? Só para deixar bem claro aí, o professor tem mais de uma camisa, eu estou usando essa camisa já há 4 vídeos, mas é porque eu gravei tudo hoje no mesmo dia, tá bom? Mas enfim, próximo vídeo aí a gente já começa a falar sobre outro assunto. A gente encerrou agora essa base, que são as palavrinhas importantes da geografia. No próximo vídeo a gente continua falando mais um pouquinho. Valeu, se tiver dúvida me manda um e-mail, deixa um comentário e é nóis. Obrigadinho, galera!